Fala pessoal, aqui é Thiago Silva da EasyTech e eu tô aqui com mais um vídeo, dessa vez para falar sobre expressões lambda. E na verdade eu vou gravar mais uns dois vídeos nas próximas semanas, porque eu quero gravar alguns vídeos com temas que eu acho que levam alguém de um nível iniciante no Python para um nível intermediário, né, já mais avançado. Porque quando a gente começa no Python, a gente começa achando tudo muito bonito, né, principalmente se a gente vem de outra linguagem. É tudo incrível, porque o Python é uma linguagem muito simples, muito clara, muito direta, mas é natural que quando a gente começa a trabalhar com ela, aparecem alguns trecos que já são um pouco mais avançados, porque o Python é muito flexível, e aí essa flexibilidade dele cria algumas estruturas que a gente não encontra em outras linguagens, que pode complicar um pouquinho para quem está começando. Dentre essas tem as expressões lambdas, que eu vou falar hoje, tem os args e keywords, que todo mundo também já deve ter visto, keywords, que é o assunto do outro vídeo, e por fim os decorators, né? Decorators. Então acredito que a pessoa dominando esses três temas, que são temas que quando a gente olha no fundo são bem simples, mas aparentemente ele dá até um medo quando a gente encontra esses três temas por aí nos códigos aí da vida. Aí a gente vai derrubando eles. Decorators. Não tem em si. Muito bem. Então vamos começar falando nesse vídeo sobre expressões lambda. O que são as expressões lambda? Vamos imaginar aqui uma função def somar ab return a mais b, né? Todo mundo que está começando sempre faz o exemplo clássico da calculadora, né? Então vamos seguir somar, vamos passar aqui dois números para ele somar. Então, bem simples aqui, nada de novidade. Eu estou definindo uma função que recebe dois argumentos e esses argumentos serão somados apenas. Se eu executar esse código, já estou aqui, python main.py, tá aí. Nenhuma surpresa, né, do resultado. Agora, como seria uma outra forma de eu fazer isso? Perceba que eu tenho argumentos e um retorno. Eu poderia utilizar aqui uma expressão lambda para diminuir o tamanho dessa função. Preste atenção, eu vou apagar isso daqui, vai ficar tudo numa linha, tirar esses parênteses, tirar esse def daqui e simplesmente dizer que isso é igual a lambda e acabou, não precisa fazer mais nada. Vou executar, mesma coisa, mesmo 20 a gente obteve aqui. Então, de cara, você já deve ter entendido o significado dessa expressão lambda. Nada mais, nada menos que uma função. Eu estou definindo uma função que recebe dois argumentos e retorna a soma. Simplesmente isso. O legal da expressão lambda é que ela não precisa ter um nome. No caso aqui eu estou passando ela, né, para uma constante, para uma variável, e aí eu chamo a variável como se fosse uma função. Mas se eu quisesse chegar aqui diretamente, sem nome, sem nada, chamar lambda aqui, eu faço isso aqui para ele criar o objeto lambda, e aqui eu vou passar os parâmetros que ele espera. 5 mais 5, então 5,5. Já que está esperando dois parâmetros, né, A e B, então eu vou passar aqui 5 e 5. Se eu continuar aqui, ó, 10. Dessa vez, ó, a função não tem nome. É uma função, a gente poderia dizer que é uma função anônima, né, essa expressão lambda. Claro que na prática ninguém faria isso, até porque seria bem mais fácil simplesmente colocar 5 mais 5. Então, qual é a utilidade de fato da expressão lambda? Ela é muito útil quando um dos parâmetros da função é uma função. Vamos ver como é que isso pode acontecer. Eu tenho uma lista, por exemplo, de números aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Como é que você faria a soma dessa lista? Você poderia dizer assim, né? Soma igual a 0, então for e lista soma mais igual a i, e no final você teria
o valor da soma. Isso funciona? Funciona, não tem problema nenhum. Tá aí, 15. Mas é muito código que você tem que escrever aqui. E às vezes não é tão simples assim. Como é que a expressão lambda poderia nos ajudar nesse caso? Bom, eu poderia dizer que soma para isso aqui tudo é igual a reduce, é uma função redutora. Se você não conhece as funções redutoras, elas servem justamente para isso que a gente acabou de fazer. Elas servem para percorrer uma lista, né? Uma lista, uma tupla, um set, qualquer iterável aqui no Python. Ele serve para percorrer ela e realizar uma certa operação. Ela recebe dois parâmetros principais: uma função redutora e a própria lista. Então vou botar assim lista. E qual vai ser a função redutora aqui que a gente quer? Somar. Então eu posso escrever aqui uma expressão lambda dizendo que ela recebe dizendo que ela recebe dois argumentos, que é o acumulador, geralmente o primeiro elemento, né, e depois a soma dele, e o próximo elemento. Ele vai retornar a soma disso aqui. Se a gente executar agora, o mesmo 15, tá vendo? O que é que aconteceu aqui? Eu tenho 1, então primeiro ele vai aparecer 1 e 2. 1 e 2, aí vai fazer 1 mais 2, 3. Na próxima iteração ele vai fazer 3 mais 3, 6. Na próxima ele vai fazer 6 mais 4 e vai dar 10. Aí vai fazer 10 mais 5, 15. Daria para fazer isso aqui com uma função normal. Se eu dissesse def somar, aí a função aí o acumulador, o próximo elemento vai retornar a mais b, a mais x. Aí eu substituo aqui, já que ele está esperando uma função, então somar. Vamos ver se vai funcionar igual. Tem que dar o mesmo resultado. Aí, mesmo resultado. Só que aqui você está definindo uma função, né, digamos assim, tá gastando, né, seu namespace com uma função que tu só vai usar aqui. O legal da expressão lambda é isso, você escreve no lugar que você vai usar e pronto, ela só serve para só tem aquele objetivo lá. Lambda a x retorna a mais x. Se fosse uma função redutora para subtrair, ele vai fazer a subtração de todos os elementos, né? Vamos ver quanto é que dá essa subtração aqui. Menos 13. Então você vê que é uma coisa interessante porque é a nível de código. Sempre que você tem essas expressões, tá vendo que o argumento dela é uma função. Então você pode passar uma função escrita da forma canônica, né? Def, não sei o que, ou você pode optar por usar uma expressão lambda, que geralmente é bem mais legal nesses casos. Outros exemplos de onde você pode usar funções lambdas. Você pode usar em diversos casos. Por exemplo, se eu quero saber as potências, né? Potências dos números. Então eu posso usar um map. E se você observar, o map ele recebe como argumento também uma função e recebe um iterável depois, que é a própria lista. Então eu vou passar a lista e eu quero que ela retorne para mim e eu vou escrever aqui uma função lambda que vai receber o argumento e vai retornar esse argumento elevado ao quadrado. Somente isso. Ele só vai retornar o argumento elevado. Deixa eu fazer o seguinte. Tô achando que eu estou no calculador. Eu vou elevar o argumento ao quadrado. Para quem não está familiarizado com a função map, a função map ela pega um iterável, no caso aqui uma lista, e retorna um outro iterável aqui, uma outra lista, exatamente do mesmo tamanho dessa, mas com a operação que você coloca aqui. Então o resultado que a gente espera é uma outra lista, só que 1, 4, 9, 16 e 25.
Lembrando que map retorna um objeto map. Então, para você transformar em lista, é só você fazer isso aqui. Pronto, acabou. Aí ela vai aparecer como uma lista. Potências. E vamos executar aqui. Tá aí, ó. Direitinho. Então, eu poderia ter realizado qualquer operação aqui dentro usando essa expressão lambda, tá? Então, se você usa o Python para análise de dados, se você usa o Python para machine learning ou para desenvolvimento web, enfim, para seja o que for, é sempre bom estar familiarizado com o uso dessas funções, porque elas, dessas expressões, não gosto de chamar de função lambda, porque é uma função mesmo, mas geralmente você vai ver o pessoal chamando de expressão lambda. Então é bom você estar familiarizado com essas expressões lambda, porque ela economiza código, ela consegue agilizar o teu processo ali naquele momento. E principalmente quando tu vê o código de alguém que já é um pouco mais experiente, a pessoa provavelmente vai estar usando expressões lambda, e aí você já vai conseguir traduzir o que é que está acontecendo ali. Então sempre que uma função tem como argumento uma outra função, provavelmente você vai conseguir usar uma expressão lambda sem problema nenhum, tá bom? Então vou tentar gravar um vídeo na próxima semana falando sobre expressões lambda, a gente já derrubou. Vou tentar gravar um vídeo na próxima semana falando sobre args e qargs, que você também já deve ter visto aí nas tuas sagas de Python. Então, valeu pessoal, até mais.